Olá, meu nome é Gilmar Botelho e sejam bem-vindos ao meu canal Gilmar Botelho Plus. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a divisão celular e o cariótipo. Mas para que a gente aprofunde mais sobre esse tema, nós temos que saber um pouco sobre a meiose e a mitose, as fases da divisão celular, alguns conceitos para entender o cariótipo e, é claro, o cariótipo. Mas primeiro temos que falar pela mitose, certo? Que é um processo de divisão celular que dá origem a duas células iguais, com o mesmo número de cromossomos. Como vocês podem ver aqui, uma célula tem 46 cromossomos, no final ela vai dar duas células filhas diploides idênticas. E no caso da meiose, é um processo de divisão que ocorre em duas divisões, formando 4 células com metade do material genético. Como vocês podem ver aqui, ó, a célula inicia com 2N, que são 46 cromossomos, ela sofre uma divisão, duas divisões. Aqui no caso, até aqui é igual à mitose, porém aqui ela vai ser dividida em 4. Então aqui, essa célula vai ter 23 cromossomos, essa 23, essa 23 e essa 23, que no caso são os gametas, né? Para a produção dos gametas, os espermatozoides e os óvulos é feita pela meiose, ou seja, um espermatozoide vai ter 23 cromossomos, o outro também, e assim o óvulo também, né? E para todas as outras células do corpo é feito a mitose. Por quê? Porque a gente precisa de uma regeneração, uma cicatrização tecidual, né? Então a gente precisa que a célula do início seja igual à do final, certo? Então realiza-se a mitose. Mas já que agora a gente já sabe um pouquinho sobre o que é mitose e o que é meiose, vamos começar falando sobre as divisões, né? Sobre as fases da divisão celular, que são a intérfase, a prófase, metáfase, anáfase e telófase, nessa ordem. Começando a falar sobre a intérfase. A intérfase, ela é o período mais longo do processo e ela é dividida em 3 fases, G1, S e G2. Aqui no caso, vocês podem ver que o processo ele se inicia nessa faixa roxa, né? Que é a intérfase mitótica, por isso esse M. Ela já vai seguir para a próxima fase, que é a prófase, por isso que está simbolizando com essa seta, e a próxima fase. Aqui, na fase G1, acontece a duplicação do DNA e a célula ela aumenta de tamanho. O próximo processo é o período S, que a quantidade de DNA é replicado. E o processo G2 é o intervalo entre a síntese do DNA e o início da mitose. Aqui, os cromossomos eles já estão duplicados. Lembrando que os cromossomos condensados possuem duas fitas, né? 2 filamentos unidos pelo centrômero. Cada filamento é chamado cromátide. A gente vai relembrar isso um pouco mais à frente. Em seguida, a gente vai para a próxima fase, que seria a prófase. A prófase, os cromossomos, eles começam a se condensar e o centríolo, que são mostrados nessa partezinha azul aqui, eles começam a se duplicar, formando o início do fuso mitótico, que são esses risquinhos. Já no processo de metáfase, que é o próximo, para o estudo do cariótipo, que a gente vai ver daqui a pouco certinho como é feito o cariótipo, é a melhor fase, porque aqui os cromossomos, eles estão totalmente condensados e eles ficam bem no meio da célula, igual vocês podem ver aqui. Né? Ou seja, os fusos mitóticos também eles estão bem aparentes, como vocês podem ver, eles estão bem maiores. Nessa fase, se encerra a duplicação dos centrômeros, ou seja, os fusos mitóticos eles estão ligados às cromátides dos cromossomos. Vocês podem ver aqui, ó, os fusos mitóticos são esses riscos pretos e as cromátides é metade desse cromossomo, certo? Então ele está ligado a essa parte. Na próxima fase, a gente chama de anáfase.
aqui as cromátides, elas são separadas e elas migram para os polos opostos da célula, né? Elas são separadas aqui e a célula, ela ainda não dividiu, ela está quase dividindo. E por final, a telófase, né? Aqui ocorre a citocinese. O que é isso? A citocinese é a divisão da célula em duas. Ela era uma só, ocorreu toda essa fase, né, de divisão celular de dentro dela e ocorre a citocinese, que ela divide em duas, né? E os cromossomos, eles se condensam novamente. Então, aqui a gente falou sobre o processo de divisão completo, intérfase, prófase, metáfase, anáfase e, por fim, a telófase. E agora a gente vai começar a falar sobre alguns conceitos para a gente entender o cariótipo, por causa que se for para colocar o cariótipo de uma vez aqui, vocês não vão entender, né? Então vamos lá. Começando aqui com o início dos conceitos. Aqui, no caso, eu estou representando aqui a célula 1N, que vem do pai, e outra célula 1N, que é da mãe, que dá, né, um zigoto 2N46. Aqui, no caso, é o espermatozoide, que ele tem um N, são 23 cromossomos, e mais um N, que é o óvulo, com mais 23 cromossomos, certo? Aqui, o par de cromossomos diferentes só vão existir entre XX, que vai dar uma mulher, e XY, que vai dar um homem, certo? Aqui, falando um pouco sobre homólogo e heterólogo. As informações iguais são chamadas de homólogos, ou seja, um par de cromossomos 1 vão ter dois cromossomos 1, então eles são homólogos, eles são iguais. No caso aqui, o único par que vai ser diferente vai ser o cromossomo sexual do homem, que vai ter um X e um Y, certo? Então ele é diferente. Então, informações iguais, homólogo. Informações diferentes, heterólogo. Falando sobre o que é homozigoto e heterozigoto. Vocês já devem ter ouvido falar sobre os genes dominantes e recessivos, azão, azinho, azinho, azão, né? Então, aqui a gente vai caracterizar eles. Quando vocês verem informações iguais, serão homozigotos, certo? Então, azão, azão ou azinho, azinho, igual no exemplo. E se a informação for diferente, serão azinho, azão, como vocês estão vendo nesse exemplo aqui. Agora, gene, alelo e locus, o que eles são? O gene é um pedaço do DNA que contém alguma informação. O alelo, ele já é a forma como esse gene se expressa. E o locus é o endereço, é o local onde o gene está. Ou seja, o gene é a informação, por exemplo, de olhos azuis, certo? O alelo é a cor azul no olho da pessoa. E o locus é onde esse gene está dentro do DNA. É o local onde ele está, o endereço dele. Agora falando aqui um pouquinho sobre células haploide, diploide e triploide. Célula haploide é um N, ou seja, 23 cromossomos. É o gameta, os espermatozoides ou os óvulos. Uma célula diploide já é um zigoto. Então, ele vai ter 46 cromossomos e vai ser uma célula 2N. Então, uma célula diploide. Uma célula triploide seria 3N, 69 cromossomos. Nesse caso, não é compatível com a vida. Então, se inicialmente ocorrer algum tipo de mutação, algum erro na divisão, e ocorrer uma célula 3N, essa célula ela não segue, ela não se divide. Então, o próprio corpo vai destruí-la, entendeu? Porque ela é incompatível com a vida. Agora nós iremos falar sobre monossomia, trissomia e trissomia autossômica. Como vocês podem ver, existem exceções à quantidade de cromossomos compatíveis com a vida, certo? Todos
de uma forma geral, que são 46 cromossomos, ou seja, células 2N, elas são compatíveis com a vida. Porém, tem algumas que têm 45, outras 47. E essas aqui são as nossas exceções. Uma monossomia é quando nós temos um zigoto, certo? 2N, menos um cromossomo. Então, ele vai ter, no total, 45 cromossomos. Aqui, nós temos, então, uma pessoa, 45 cromossomos, que tem um X, certo? Então, no caso, é uma mulher. Então, ela vai ter a síndrome de Turner. Ela já vai nascer com essa síndrome. A trissomia, ela vai aumentar um cromossomo. Então, ela vai ser um zigoto, né? 2N, com 46 cromossomos, mais um cromossomo, que vai dar 47. No caso aqui, nós temos 3 exemplos que são compatíveis com a vida. 47 cromossomos com 3x, que vai ser a síndrome do triplo X, 47 XXY, que vai ser síndrome Klinefelter, e 47 cromossomos XYY, que é a síndrome do duplo Y. E por último, nós podemos citar a trissomia autossômica, que ocorre apenas, só é compatível com a vida se ocorrer as trissomias autossômicas nos cromossomos 13, 18 ou 21, ou seja, um cromossomo a mais no 13, ou no 18 ou no 21, certo? Então, a pessoa ela vai ser 47 cromossomos XX mais 13, ou seja, mais um cromossomo 13. Né? Aqui seria uma mulher e aqui seria um homem, porque é um XY, certo? E aqui vai ser resultado a síndrome de Patau. Aqui 47 cromossomos, XX mais 18, ou seja, um a mais no cromossomo 18. Vai dar a síndrome de Edwards. E por último, 47 cromossomos com um cromossomo 21 a mais, que é a famosa síndrome de Down. Eu não vou detalhar essas síndromes agora, por causa que são muitas particularidades. Então, comentem aqui embaixo se vocês querem saber sobre essas síndromes, que eu faço um outro vídeo falando um pouquinho mais de cada uma. Agora, falando mais alguns conceitos. As cromátides. O que é uma cromátide? A cromátide, ela é uma parte do cromossomo, ou seja, isso aqui tudo é um cromossomo. Essa parte daqui é uma cromátide e essa parte aqui é outra cromátide, certo? No processo de divisão celular, o fuso mitótico ele vem aqui e gruda no centrômero, que é aqui, é essa região aqui. Então, quando as cromátides se separam, uma cromátide vai para cá, puxada pelo fuso mitótico, e a outra cromátide ela vai para cá, puxando a outra cromátide, indo para polos opostos da célula, certo? Os telômeros, eles estão presentes em todos os cromossomos, né? E eles ficam na pontinha deles aqui, ó, bem na pontinha. Os telômeros, eles produzem a telomerase, aqui que é avaliado a idade da pessoa, o envelhecimento do corpo, certo? Eles ficam nos pontos, nos braços longos e nos braços curtos, em cima e embaixo dos cromossomos, né? E falando aqui, o braço de cima do cromossomo, ele vai ser chamado braço P, certo? E o braço de baixo vai ser o braço Q. Tem vezes, em alguns autores, eles citam que em cima será o braço curto, embaixo o braço longo. Mas vocês vão ver a diferença agora, a diferença sobre a posição do centrômero que isso influencia. Então, gravem braço P e braço Q, que fica mais fácil de entender. Aqui, nós temos 4 possibilidades de posição do centrômero, que é justamente essa região aqui, ó, que eu estou colocando o mouse. Falando sobre o metacêntrico, é quando o centrômero ele está exatamente no meio, aqui. O acrocêntrico, ele vai ter o centrômero bem lá em cima. Então, o braço P, ele quase não vai existir, ele é bem pequenininho. Agora, o submetracêntrico, ele vai ter
com os braços de tamanhos diferentes. Tá vendo que aqui o braço P ele é menor e o braço Q ele é bem maior. Então aqui vai ser submetacêntrico. E o telocêntrico, que ele vai ter apenas o braço Q. Aqui o centrômero em cima, a gente vai ter só o centrômero, só o telômero, bem na pontinha aqui. Então é tão pequeno que a gente não consegue nem representar aqui. E agora sim, nós podemos falar do cariótipo. Depois de todos aqueles conceitos, nós podemos falar o que o cariótipo é. O cariótipo, ele é a configuração dos nossos cromossomos. A gente vai classificar cada cromossomo. Aqui, no caso, a gente tem que saber o normal, certo? O cariótipo normal. Nós temos que saber que, por exemplo, os cromossomos do grupo A, eles são de tal jeito, do grupo B, eles são de tal jeito, para que, quando a gente vê na prática alguma diferença, alguma patologia, alguma coisa diferente, a gente vai conseguir saber o que é diferente, por que é diferente. O B, ele tinha que ser desse jeito, o C, ele tinha que ser de outro jeito. Então, aqui eu vou falar os grupos para vocês aprenderem, certo? Aqui o grupo dos pares 1, 2 e 3, aqui não é 11, 22 e 33 não, é porque são 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2 e 2 cromossomos 3, certo? Eles fazem parte de um grupo, que é o grupo A. Eles serão metacêntricos e grandes, vendo? O grupo B, que são os pares 4 e 5, eles serão submetacêntricos grandes. O grupo C, que vai dos pares 6 até o 12, eles são submetacêntricos de tamanhos médios. O grupo D, que vai do par 13 até o 15, eles são acrocêntricos e são de tamanho médio. O grupo E vai do par 16 ao 18 e são submetacêntricos pequenos. Os pares 19 e 20, eles são metacêntricos e são pequenos. E o grupo G, 21 e o 22, e o X e o Y, eles serão acrocêntricos e pequenos, sendo que os pares sexuais, eles vão estar encaixados no grupo C, bom? Então é isso, espero que eu tenha mostrado, facilitado um pouco mais sobre esses conceitos que são pedidos para vocês entenderem sobre a divisão celular e o cariótipo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo sobre quais outros temas da área da saúde vocês querem saber. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever e, claro, ativar o sininho para não ficar de fora de nenhum dos próximos vídeos. Então é isso aí e até a próxima!